Queria pedir a colaboração com a palavra do senhor Humberto Barbato, da ABINE. Boa tarde, deputado Guiga Peixoto. Boa tarde, deputada Paula Belmonte, deputada Ângela Min, deputado Marcelo Ramos, deputado Vitor Lippe, deputado Alexis. Senhores prefeitos presentes, demais deputados que nos ouvem nesse momento, meus colegas convidados a essa audiência pública. Muito boa tarde a todos. Eu gostaria de, em nome da ABINE, agradecer inicialmente a oportunidade de participar dessa audiência pública para defender os interesses do nosso setor, que é um setor extremamente estratégico para a indústria brasileira e que serve de base tecnológica para a manutenção e desenvolvimento de todos os demais setores industriais. Antes de entrarmos na discussão de hoje acerca do mérito do PL 537, que define condições e limites para o Poder Executivo promover alterações em alíquotas do imposto sobre a importação de produtos estrangeiros, vou apresentar alguns números sobre o setor eletroeletrônico. O nosso setor tem representado, na média dos últimos 8 anos, 10,5% do PIB da indústria, sendo que, em 2020, o nosso faturamento representou 11,4% do PIB industrial e 2,3% do PIB total do país. O número médio de empregados nos últimos 8 anos foi de 254 mil empregos diretos. Os investimentos médios em ativo fixo, ou seja, a formação bruta de capital nos últimos 8 anos, foi de 3 bilhões de reais por ano, com uma leve redução na média dos últimos 2 anos para 2,8 bilhões. As importações médias nos últimos 8 anos, e cujos níveis se repetem mesmo se verificarmos outros lustros anteriores, alcançaram 33,1 bilhões, com uma leve queda na média dos últimos 2 anos para 30,9 bilhões. Obviamente, em função da redução da atividade econômica provocada pela pandemia do Covid-19. O coeficiente de penetração das importações sobre o mercado interno, considerando apenas os bens finais, tem apresentado um índice de 27% na média dos últimos 8 anos, tendo se elevado nos últimos 2 anos para 30,4% e 32,5%, respectivamente. O saldo médio da balança comercial de produtos do setor, quando confrontado com o faturamento médio do setor, tem apresentado um índice de 60,1%, com uma forte elevação desse índice nos últimos 2 anos, de 68% e 75%, reflexo da aplicação da política liberal, principalmente nas importações de BIT e BCAS, com reduções temporárias do imposto de importação através dos conhecidos ex-tarifários. Esses dados suportam a nossa tese de que o Brasil não é um país fechado ao comércio internacional, especialmente quando se considera o alto peso do custo Brasil, que o custo Brasil tem sobre a produção da indústria nacional. A tarifa externa comum foi criada em 94, já sofreu tentativas de alterações que não foram avante pela total divergência entre os países mais desenvolvidos e os em desenvolvimento, nesse caso o Brasil e a Argentina. O setor elétrico e eletrônico concorda que, depois de tantos anos, há uma certa lógica em se querer reformar a TEC. Porém, na nossa opinião, reformar não significa obrigatoriamente reduzir. Menos ainda, provocar uma redução aritmética que não considere as estruturas produtivas dos países membros do Mercosul. Uma reforma deve considerar os níveis de produção dos 4 países membros e, na nossa opinião, deve-se considerar o nível de proteção requerido pelo elo mais fraco da indústria ou da produção em cada setor ou subsetor produtivo. Nossa sugestão é de que os setores produtivos apresentem suas propostas de reforma, considerando os produtos representados e seus principais insumos, numa ampla discussão dos setores privados dos 4 países. Considerando-se aqui, no Brasil, o imposto de importação, a TEC, que a TEC não tem finalidade arrecadatória, mas somente regulatória do comércio, os setores produtivos são os que devem sugerir os níveis tarifários de conforto para manter os investimentos produtivos e os empregos gerados, cabendo ao governo
apenas acatar os estudos técnicos comerciais realizados pelos setores produtivos. Deve caber ao governo a intermediação das divergências que certamente ocorrerão nas diversas cadeias produtivas e na preservação da escalada tarifária. Insumos básicos devem ter alíquotas menores que insumos intermediários e esses devem ter alíquotas menores que os produtos finais, de uso industrial ou de consumo final. Caso contrário, poderemos ter produtos finais com alíquota de imposto de importação menor que o dos seus principais insumos. Por exemplo, um gerador ou transformador elétrico não pode ter uma tarifa menor do que a do aço, seu principal insumo constitutivo. Queremos enfatizar que a TEC vigente, antes da redução unilateral de 10% recentemente promovida pela CAMEX, para todo o universo tarifário, era de 11,67% no setor eletroeletrônico, sendo que a TEC média incidente sobre bens de informática e de telecomunicações era de 7,56%. A TEC modal, entretanto, para essa categoria de produtos, já era de 0%. Além disso, como se tratam de dois universos, BIT e BK, que compõem um regime especial de TEC, as alíquotas podem ser reduzidas a 0, desde que demonstrada a inexistência de produção nacional. Portanto, entendemos como desnecessária essa redução que ocorreu de 10%. A nossa posição em face do PL 537 é que, desde o início desse governo, temos realizado diversas reuniões com o Ministério da Economia, nas quais este é um tema recorrente. A nosso ver, especialmente na Secretaria de Comércio Exterior daquele ministério, há uma excessiva busca para reduzir o imposto de importação de forma generalizada, especialmente sobre os produtos de consumo, sob o pretexto de imprimir um choque de competitividade na indústria nacional. Entretanto, em virtude das dificuldades encontradas no âmbito do Mercosul, o Ministério da Economia decidiu reduzir em 10% unilateralmente as alíquotas do imposto de importação sobre BK e BITs, categorias que estão enquadradas em regimes especiais da TEC. A justificativa do Ministério para essa redução foi de que o famigerado custo Brasil havia sido reduzido aproximadamente nessa mesma magnitude nos primeiros anos do governo. Entretanto, praticamente 65% da redução capturada pelo Ministério referia-se à manutenção da taxa de juros, a Selic, em patamar relativamente baixo. Ocorre que, na mesma data em que a SESEX anunciava a redução de 10% das alíquotas do imposto de importação, o Banco Central anunciava a elevação da tarifa de juros, da taxa básica de juros, tornando inviável a justificativa do Ministério da Economia. É por esse e outros motivos que a BINE apoia o PL 537, que tem por objetivo criar mecanismos e limites claros para que o Poder Executivo não tome medidas repentinas e drásticas que afetem os amplos setores da indústria nacional. Estamos de acordo com uma reforma da tarifa, discutida e negociada amplamente no âmbito do Mercosul, com a participação efetiva da sociedade civil, especialmente a produção regional. Não concordamos com uma redução unilateral e dirigida a determinados setores industriais, sem um rearranjo das cadeias tarifárias a jusante de cada cadeia produtiva. Senhor presidente, só para dar um exemplo disso, penso que todos concordam que não dá para aceitar uma redução da alíquota do imposto de importação sobre, por exemplo, o produto final, o painel fotovoltaico, sem que sejam reduzidas as alíquotas dos insumos do vidro especial, das chapas de alumínio e das estruturas de aço, por exemplo, para o nosso fabricante nacional. E foi exatamente isso que ocorreu. Na metade de 2020, quando a CAMEX reduziu a zero o tributo para quem importa a placa de energia solar pronta, nossas indústrias de placas fotovoltaicas continuaram pagando os impostos sobre os insumos usados para a fabricação da mesma placa. Aliás, por falarmos em placa fotovoltaica, gostaria de fazer um parêntese aqui para pedir o apoio dos deputados e deputadas dessa comissão para aprovação do PL 3042, que prorroga o PADIS, Programa de Apoio aos Semicondutores, também conhecido como CHIPS. A lei do PADIS vence em janeiro do próximo ano e acreditamos que o Brasil precisa prorrogar essa lei, especialmente no momento em que todo mundo tem falta de chips. Acreditamos que é uma hora perfeita para reforçarmos esse programa. Acreditamos que esta casa é o melhor fórum para avaliarmos em profundidade reduções tarifárias, analisá-las, discuti-las, aprová-las ou rejeitá-las antes de serem impostas à sociedade produtiva.
A ABINE, para terminar, entende que as reduções da TEC devem ser realizadas através de acordos comerciais internacionais que garantam acesso aos mercados, especialmente dos países com os quais possamos elevar as nossas exportações. Nesse sentido, será importante que o PL 537 permita à Câmara analisar profundamente os acordos comerciais que o Brasil vem negociando, especialmente com a Coreia do Sul, com Singapura, assim como esses que estão em fase embrionária, mas que já foram objeto de consulta pública da Secretaria de Comércio Exterior e cujas negociações estão para serem terminadas. Nesse mesmo sentido, os produtos agropecuários não terão grandes vantagens de acesso a esses mercados. Agradeço mais uma vez a oportunidade de podermos apresentar aqui o nosso setor e a nossa posição favorável à aprovação do PL 537, que seguramente dará mais transparência na tomada de decisões acerca da abertura de nossa economia e, por consequência, trará mais segurança jurídica e previsibilidade aos agentes econômicos e à indústria nacional. Permaneço à disposição para qualquer esclarecimento e agradeço, presidente. Muito obrigado. Nós que agradecemos, senhor Humberto Barbato, dessa Casa de Leis, que agradece a colaboração do senhor, tá?